estiver pronto, já estamos com. Pai amado, nós queremos nos colocar em Tuas mãos, que o Senhor possa nos ajudar e que tudo venha enriquecer nossa vida. A Tua palavra diz: examinai tudo e retende o que é bom. Que nosso coração aprenda isso, Senhor, a examinar as coisas com o coração, examinar as coisas com oração, a tudo observar, Senhor, diante do Senhor, e aproveitar aquilo que é bom, aquilo que vai resultar em Tua glória e louvor. Que assim seja, Deus maravilhoso e santo, a Ti seja honra, glória e louvor para sempre. Amém. Amém. Então nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as igrejas neopentecostais, até porque elas não se resumem simplesmente em Igreja da Graça e Universal, né? Elas foram variando aí. Então vamos ver algumas novas igrejas neopentecostais, pode pôr o próximo já aí. Não é aquele título, né, Avivamento das Igrejas Históricas, na verdade é mais um pouquinho sobre isso. Então o que a gente pode dizer? Que igrejas ao estilo da Universal e da Igreja da Graça surgiram e se multiplicaram, né? Algumas dessas elas terão tanto sucesso quanto a Universal e da Graça, também ganharam bastante espaço no cenário mundial, e outras não, né? Outras têm apenas uma atuação local, um pouquinho mais estendida, né? Mas isso é uma coisa, digamos, normal de acontecer. Por quê? Porque como essas igrejas tiveram sucesso, ganharam projeção, ganharam influência, cresceram, a tendência é outros olharem e falar assim: eles estão fazendo desse jeito, então eu também vou fazer desse jeito, que eu também vou conseguir o que eles conseguiram, né? Nem sempre isso acontece, mas algumas vezes aconteceu aqui no Brasil. Então eles passam a ser imitados, às vezes não só por outras igrejas que se tornam exatamente iguais a eles, mas também por outras igrejas que já existiam e meio que vê a fórmula. Então vamos pensar assim: eles fazem culto todos os dias e eles também tem sempre alguém lá no templo. Então hoje tem igreja que você vai qualquer hora, tem alguém lá, porque ele viu e disse: deu certo, eu vou fazer isso também. Então esse estilo neopentecostal, vamos dizer assim, de igreja, ele acabou se multiplicando, se tornando bastante presente no cenário brasileiro. Então nós vamos ver aqui alguns novos grupos que vão surgir. Pode passar 2 aí. Isso. Uma muito conhecida é a Igreja Renascer, tá? Nem tudo, vamos dizer assim, que nem tudo da Igreja Renascer pode ser equiparado com os movimentos neopentecostais. Se eles têm semelhanças, eles também têm diferenças, tá? Mas normalmente eles entram nessa classe de pessoas aí. Ela vai ser fundada em 1986, né, no centro de São Paulo. Os fundadores são Estevão Hernandes e a esposa dele, Sônia Hernandes. Quando você vai ver assim a origem deles, né, assim, você vai ver que é bem variada, né? O Estevão era de uma igreja pentecostal da Bíblia. Depois ele vai para uma igreja chamada Cristo Salva, e depois ele vai para uma igreja evangélica independente na Vila Mariana. Inclusive assim, essa igreja Cristo Salva, ela também foi uma igreja que marcou muito a história do evangelho no Brasil, e ele era uma igreja assim, muito focada no jovem, muito estilo jovem, né? E o líder lá era um homem que ele não gostava sequer de ser chamado de pastor, ele queria ser chamado de tio, né? Era o tio Cássio, né? Mas você sabe assim que se fala muito bem deles, esqueci o nome da esposa dele, né? Anelise, alguma coisa assim. E era o tio Cássio e a tia Anelise, né? Era o nome deles. Mas era uma igreja muito para jovem, muito diferente mesmo, em vários estilos. Eu cheguei a conhecer uma igreja que era fruto deles lá em Santos, né, que cresceu muito, era uma das maiores da cidade.
e eles eram assim muito comprometidos com o evangelho. Muitos jovens saíram das drogas. Eu conheço muitos jovens que passaram por essa igreja, saíram das drogas, que hoje são missionários, hoje são pastores, hoje são homens assim de Deus muito muito influentes, né? E o Hernandes foi de lá. E a Sônia já vinha de uma igreja mais histórica, que era presbiteriana independente, né? E se reuniram um grupo de fiéis de classe média. Eles vão começar, é famosa essa história deles, eles contam muito, né? Que eles começam em uma pizzaria, e depois tem uma igreja árabe em São Paulo, que essa igreja cede alguns horários, alguns dias de culto para eles, né? Então eles começam assim, até eles alugarem um salão e fazer dali a sede da denominação e começar, né? E aí, em 1990, para pôr o próximo aí, eles vão fazer a Fundação Renascer, uma entidade de utilidade pública municipal e federal que administra a denominação. A Fundação Renascer vai centralizar e gerenciar os recursos, né, e custear as filiais deficitárias. E os bispos vão ser encarregados de novas congregações, supervisionar, administrar, e começam então a abrir templos. E eles adotam um estilo muito jovem, né, muito despojado. Inclusive, o fundador, né, Estevão Hernandes, começa a fazer algumas coisas assim, incomuns. Por exemplo, usar uma prancha de surf para fazer púlpito. Chegar na hora da pregação em cima do skate, né? Começa a fazer coisas assim que normalmente não era ligado à imagem do evangélico, né? E eles vão ampliando esse estilo, assim, digamos, despojado, esse estilo mais jovem, e isso vai atraindo muitos, né? Eu falo assim, até eu falo a verdade, coisa que às vezes eu vejo assim, me deixa meio chocado, né? Mas uma das coisas que eu lembro que eles faziam era luta de MMA dentro do templo. Pegava o templo assim, você tinha 2 lutadores de MMA do culto lá, tal, e depois acabava, tirava tudo e fazia o culto. Ou então no salão da igreja montava um lugar para jogar futebol, jogava, acabou, eles desmontavam e faziam o culto lá. Então era coisa assim que normalmente você não via em outras igrejas. Você sabe assim, pegando essa transformação que houve do meio pentecostal para o neopentecostal, a gente pensa assim, para um pentecostal, um cristão fazer tatuagem seria um negócio inadmissível, né? E essas igrejas, como a Renascer, o caso da Renascer, não só eles fazem, como eles estimulavam fazer, né? Eu lembro assim, se você vai pegar líderes da Renascer, que ele tatuava no braço, renascer até morrer, né? Então uma instigação às vezes nessa questão aí. Então eles foram crescendo assim, foram atraindo pessoas, né? Pode colocar o próximo aí. Em 1998 a Renascer contava com mais de 300 templos, sendo a maior parte em São Paulo, embora já estivesse presente em metade dos estados brasileiros e no exterior. Então eles terão assim uma projeção muito grande. O fundador, o Estevão Hernandes, ele também era da área do marketing. Então ele usou muito isso na igreja assim para promover a igreja. Nós vamos ver algumas coisas que eles fizeram assim para se tornar. Então aquele estilo jovem, aquele pentecostalismo já não tão conservador como você tinha, já era uma coisa um pouco diferente. Então eles foram abrindo locais em São Paulo. E aquilo cresceu, né, assim, de uma maneira absurda, né? Põe o próximo aí. Aí algumas coisas que vão contribuir para esse crescimento da Renascer, né? Ela faz muito mega eventos. Então uma das coisas que eles foram muito fortes, vou mencionar aqui depois que eles são muito fortes e chama atenção no Brasil. Mas um deles essa é a Marcha para Jesus. Assim, no Brasil acontece a Marcha para Jesus. Não sei em outros lugares como acontece, mas a Marcha para Jesus, ela foi um evento que começa na Inglaterra, né? A ideia da Marcha para Jesus, que quando nasce na Inglaterra,
era uma maneira de demonstrar a unidade do povo de Deus. Então era comum, várias igrejas se uniam e elas saíam pela rua, né, louvando a Deus, com faixas, evangelizando, orando pela cidade. Então esse acontecimento, esse evento de Marcha para Jesus veio para o Brasil e ele acontece hoje, de certo modo, ele acontece em várias cidades brasileiras, às vezes mobilizando muita gente, às vezes poucos, mas acontece em várias cidades brasileiras. E o que aconteceu com a Renascer? A Renascer viu que era uma maneira boa deles chamarem a atenção, então eles um tanto quanto eles como eu posso falar, monopolizaram a marcha para Jesus. As grandes marchas para Jesus, eles estavam na frente e normalmente colocando a bandeira deles lá como Renascer, cantores deles, pregadores deles, e isso assim foi um meio que eles se projetaram no cenário nacional. Eu conheço bem esse foco assim, porque eu fiz parte de conselho de pastores lá em São Vicente, né? E a gente fez muita marcha para Jesus, né, em São Vicente. E eu lembro que quando a Renascer chegou na cidade, ela foi falar com o prefeito, para o prefeito dar a ela o direito dela organizar a marcha para Jesus. E aqui onde entra assim um pouquinho da questão dos conselhos de pastores, né? E na época quem era responsável por essa área lá era um irmão, né? Ele era responsável se chamava Secretaria de Turismo e Cultura. Então, para alguém poder fazer a marcha para Jesus, tinha que falar com ele. E a Renascer foi lá. E aí, quando foi lá, e falou, a gente queria fazer a marcha para Jesus aqui na cidade, queríamos autorização. E ele falou assim, você conversou com o conselho de pastores? Ah, não, a gente não participa. Ele falou, então você não pode fazer. Se você quiser fazer a marcha para Jesus, você vai ter que fazer junto com os pastores. E aí eles até foram conversar, mas a ideia deles era uma ideia de se promover naquilo, né? E aí foi quando o conselho de pastores falou, não, olha, se vocês querem fazer a marcha, vocês têm que fazer junto com a gente, e vocês têm que conviver conosco, caminhar junto conosco aqui nesse conselho. A gente tem reunião mensal, a gente ora junto, a gente ministra uma palavra junto, aí vocês podem, mas assim não. E eles acabaram desistindo lá. Eles conseguiram fazer em muitas cidades, era o meio que eles, né, se promoviam. Poderia até fazer conosco, eles sabem fazer, fazem uma coisa boa. Infelizmente, eu acho que como tudo, né, corre sempre os seus riscos. E um dos riscos da Marcha para Jesus e dos próprios conselhos de pastores é uma politização. Então, é comum pessoas quererem fazer parte do conselho para usar o conselho para se promover politicamente, né? Então, os conselhos eles têm muitas vezes tomado cuidado com isso. E muitas pessoas que organizam a Marcha para Jesus também, para que não se torne um evento político ou se torne o contrário do que ela pretendia, porque a Marcha para Jesus é para promover Jesus dentro da unidade da igreja. Se você vai promover um grupo só, fica ruim, né? Então ela trabalhou muito com a Marcha para Jesus e vai trabalhar muito com mídia eletrônica. Então veja só, aqui pegando um pouquinho de história, né, dos evangélicos. Você sabe que foi uma luta muito grande para a primeira vez que um evangélico usar o rádio. Porque quando surge o rádio na história, aquilo era do capiroto, não podia mexer naquilo não, né? Até que um pastor pega e vai para o rádio pregar, daqui a pouco estavam todos os pastores no rádio. Quando surge a televisão, também foi um pouco difícil. Mas quando surgem as mídias sociais, aí a igreja já está hoje na internet, tudo quanto a gente está usando tudo para a glória de Deus. Então eles começam também a trabalhar nisso e eles vão para a TV. Não eram muitas igrejas que faziam coisa na TV e eles iam lá, faziam muitos trabalhos nessa rede Manchete aí, quase compraram, chegaram até a se tornar sócios, né? E então eles começam a fazer programas diferentes dos que costumeiramente tinham, né? Com quadros, com entrevistas, né? Com coisas assim bem parecidos com programas seculares. Eles começam a fazer com um aspecto mais moderno. A gente até pode dizer, hoje no Brasil, não sei se em outros lugares se usa muito esse termo, né? Mas hoje no Brasil você tem assim um termo gospel, né? Então o termo gospel, ele funciona como uma espécie de selo de que tudo é gospel, né? Então você tem uma rede, você tem uma linha
de roupas gospel, né? Uma linha de bonés gospel. Então você começa o gospel, né? Foi uma maneira de popularizar. Os shows também, né? Shows gospel. Então, como você tinha shows de cantores, de bandas, você começa a ter os shows gospels, né? Então, começa a ter aquelas coisas, o mesmo estilo que você tinha, não era um encontro de louvor. Você começa a ter, e a Renascer, ela vai ser muito, talvez um elemento muito forte nisso. É como se você tivesse você teve uma mudança no estilo da cultura popular, né? E que eles procuraram trazer o evangelho para dentro dessa cultura mais popular, né? Vamos pegar assim um exemplo. A questão da música, que ela é sempre mais reservada. Então, o Brasil sempre foi rico. Uma música que é característica do Brasil é o samba, né? Mas você nunca ia encontrar hinos com o estilo de samba, né? Não ia. E o Renascer começa a ter isso, né? Você começa a ter hinos estilo de samba, né? Mas é o samba gospel. Você começa a ter. Então, eles foram muito fortes em publicar isso. Vou dar outro exemplo. No Brasil, uma festa muito forte é o carnaval, né? E que, para o crente, carnaval é sinônimo de festa demoníaca, né? Porque a própria ideia era a festa da carne. Então, sempre no Brasil, qual era a tradição? Chegou no carnaval, vamos para um retiro, né? As igrejas vão para um retiro, um lugar isolado, fica ali em oração, jejum, né? Oração. Alguns começaram também, vamos evangelizar. Eu fui muitas vezes evangelizar nesses ambientes de carnaval, pegar folheto na rua, vamos pregar para as pessoas, orar por elas. Então, até hoje, muita igreja faz isso. Mas a Renascer já começa diferente. Não, vamos montar um bloco de carnaval para Jesus, né? E aí você vai ter... Então, assim, essas coisas são as discussões, né? Então, assim, eles vão lá, eles vão cantar músicas evangélicas, eles vão falar de Jesus, vão pregar Jesus lá, mas é óbvio que nisso eles tiveram também muitas críticas, né? Tem até hoje, depois outros também, vou falar assim, se você tem o bloco Unidos da Garoa, eles faziam Unidos das Águas Vivas, né? Eles iam lá e faziam aquilo. Então, digamos que não foi só eles, mas eles já trazem um estilo completamente diferente do que era o Evangelho. Aí a gente vai, inclusive, entendendo essa mudança. Fala assim, onde a gente, com 170 anos aproximadamente de Evangelho no Brasil, você vai ter igrejas que têm um estilo do século XIX, né? Que canta com inário, que é o mesmo tipo de música, e você já vai ter esses outros grupos que vão ter um estilo completamente presente, né? E aí eles, em 2006, já tinham rádio, emissora de TV, a produtora que era a Renascer Gospel, a editora, o jornal, o Instituto Renascer de Ensino, livros. Então você vê assim que esse é um aspecto que eles procuravam proliferar o evangelho de tudo quanto era maneira, de tudo quanto era jeito. Digamos assim que as igrejas, elas sempre tiveram, né, alguma coisa para comunicar, mas esses grupos, eles potencializaram o uso de todas as mídias, de todos os meios, de todas as formas, para fazer crescer o evangelho no Brasil, né? Põe o próximo aí. Assim, eles tiveram muitos problemas de escândalos e coisas assim que chocaram, né? Como eu tenho procurado falar, minha ideia aqui é mais passar a história, né? O que aconteceu. Acho que o julgamento, Deus vai fazer o julgamento. Às vezes algumas pessoas vão ter outra visão, né? Mas em 2002, por conta de uma série de reportagens investigativas publicadas pela revista Época, de acordo com as quais o casal escondia sob seu ministério um submundo de irregularidades relacionadas às organizações que comandava. Então eu lembro assim, um dos problemas muito sérios lá, eles tinham vários templos espalhados pelo Brasil, mas muitos desses templos não tinham, eram alugados e não pagavam aluguel, né? Então aquilo foi, eu lembro
reportagem da revista Época, foi realmente muito forte naquele período, né? E aí começa a haver reclamações aqui, reclamações ali, pessoas aqui, pessoas ali. Então isso provocou coisas muito fortes com a igreja. E depois a igreja Renascer ficou envolvida em um escândalo público semelhante ao qual não se via desde 1995 com a Igreja Universal do Reino de Deus, porque a Reino de Deus também teve muitos problemas. Acho que até vale a pena aqui, aqui tem pessoas que talvez não conheçam esse momento histórico, mas eu já era crente na época, né? Que foi uma coisa muito forte com a Universal. Aqui no Brasil, como eu falei, nós temos um culto católico muito forte, que é o culto à Aparecida, Senhora Aparecida, né? E numa dessas situações, acho que foi, talvez, se eu não estiver enganado, 91, 92, um bispo da Universal, no dia 12 de outubro, que é o dia da Senhora Aparecida no Brasil, o que ele fez? Ele, num programa, esse bispo, né? Ele chamava-se Dom Helder, o nome dele, era um bispo da Universal. Ele pôs uma imagem da Aparecida na TV deles lá, e ele pegou e fez assim, né? Ele pôs assim, ó, isso aqui é de madeira, né? De cano de madeira. Aí deu um chutinho assim, ó, isso aqui não se mexe, não fala, não tem vida. Gente. Quando foi à noite, ele estava no principal jornal do país, né? Bispo da Universal soca e chuta a santa, né? E aquilo, gente, foi uma repercussão. Inclusive, ele teve que ir embora do Brasil, porque não tinha mais como sustentar. Aí entra alguns em defesa dele, entra outros o acusando, né? Então, entra aquelas controvérsias todas. Como eu disse, eu estou só relatando os fatos, né? Como foi, o que estava certo ou errado é outra história. Mas o que vai acontecer? A partir dessas críticas todas, a gente começa a vir sobre a Renascer muito peso. E veja bem, conhecendo o pessoal lá, e é normal, né? As pessoas amam a sua igreja, eles gostavam dos líderes. Então fica um clima assim muito difícil, pessoas saem da Renascer, pessoas defendem, e fica aquela controvérsia grande. Mas aí é aquilo, né? Por ser grande, qualquer escândalo é pesado, mexe com muitas coisas. É aquilo que eu falei, assim, se você se identifica como evangélico, você faz aquilo, para as outras pessoas você faz igual, você é igual. Então, se esses pastores estão fazendo isso, os outros estão também. Então, sempre é um peso dentro desse cenário brasileiro, né? Mas ainda tem mais coisas, tá, gente? Vamos lá. Em 2007, o casal de líderes da Igreja Renascer ficou preso nos Estados Unidos por entrar no país com dinheiro não declarado. Condenado por evasão de divisas, o casal cumpriu pena de 2 anos e meio na prisão dos Estados Unidos. Então, pensa assim que é uma coisa muito complicada, porque eles eram líderes de projeção, né? Eram líderes de renome no país, e quando eles foram presos, aquilo virou notícia nacional. Eu vou dizer que eu cheguei a ver ele pregando, até que eu parei para pregar, mas estava no evento, e puseram ele lá da cadeia fazendo culto, da cadeia dos Estados Unidos, com aquela roupa laranja, fazendo culto para a igreja dele. E lá um monte de gente escutando o que ele tinha para falar, né? Acabado aquilo, eles vêm para o Brasil. Né? Antes de o casal retornar ao Brasil, um acidente fez com que o nome da igreja voltasse a estampar os jornais do país. Em janeiro de 2009, o teto da igreja Renascer em Cristo, sede, localizado no bairro do Cambuci, desabou, matando 9 pessoas e ferindo mais 100. Então, isso foi outra coisa, né, muito drástica também para eles, drástica para todo o cenário evangélico brasileiro, né? Pessoas morreram, né? Pessoas ficaram graves, alguns ficaram gravemente feridos, né? E aquilo, a mensagem estava lá. Então, vocês pensem assim que, daquela força inicial que a Renascer teve, todas essas coisas contribuíram muito para trazer um abatimento, né? Hoje ela não é mais aquela potência que ela chegou a ser um dia. Essas coisas todas foram pesando sobre ela, né?
Bom, falar de outra comunidade também, que tem nome no Brasil, que é a comunidade Sara Nossa Terra, né? Do bispo Rodovalho. Só assim para vocês entenderem, né, essa questão que eu falo, assim, a crítica do falar, eu sempre evito porque eu acho que a gente tem que olhar, né, de repente observar, Deus sabe o que ele tem para dizer. Mas um fato assim muito interessante é que eu dou aula, né, e em uma das aulas sobre história brasileira, eu peço que os alunos contem a história de algum grupo, né, dessas aí. E eu tinha uma aluna que era foi da comunidade Sara Nossa Terra. E eu falei, você vai fazer a apresentação do seu trabalho falando. E ela falou muito mal. Ela falou muito mal, fez as críticas dela, tal. Mas eu falo assim, ó, vocês vão falar, vocês são livres para dizer. Eu só quero saber que serve que você me conte a história. E aí no ano seguinte, eu tinha uma outra aluna que também era da Sara Nossa Terra. E aí ela foi contar a história. Ela contou a história de outro jeito, muito bom, falou muito bem, falou dos pontos positivos. Então, assim, desses grupos, eles têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. O Robson Rodovalho, ele vai fundar a comunidade evangélica de Goiânia, lá em 1976. Goiânia é uma cidade no Brasil, a capital de Goiás, ela tem muitas igrejas, e igrejas grandes e igrejas fortes. Inclusive, essa comunidade evangélica de Goiânia existe, né, tá hoje sob outra direção, e aí o Robson Rodovalho, ele sai e cria em Brasília a Sara Nossa Terra, né? E assim, desde o princípio, assim, a ideia era essa mesma, era uma ideia muito assim de abençoar o Brasil. A visão, talvez o propósito dele, a inspiração do bispo Rodovalho, era aquela palavra de 1 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a ideia era sarar a terra. E eu lembro muito bem, assim, que na época havia um presidente no Brasil que era um tanto quanto envolvido com o ocultismo, né? Que era o presidente Fernando Collor. E saiu matérias, inclusive, de envolvimento dele com ocultismo, pais de santos e coisas assim. E eu lembro que o Rodovalho, ele ia lá e ele pregava para o presidente. Ele falava para o presidente se arrepender. Eu lembro até na época assim que ele foi e ele falou para o presidente, se você não se arrepender dessas suas práticas, você vai perder o governo do Brasil. E esse foi o primeiro presidente que sofreu impeachment no Brasil, né? Se era honesto, não se era certo, se era errado dar o impeachment. Ele até não era, assim, olhando, não era um mau presidente, né? Mas até hoje se olha assim e ninguém entende porque ele saiu, porque foi um negócio muito... sem nada muito claro, tanto que ele hoje voltou e continua na política, né? Ele foi inocentado de tudo, né? Então, o Rodovalho sempre teve essa visão de se envolver com a política e repreender o mal para sarar a terra, né? A sociedade. Ele sempre via assim, o Brasil precisava de cura. É por isso que ele toma esse posicionamento. Pode ir para o próximo aí. Nos primeiros anos, a igreja passou a abrigar a grande proporção de fiéis da classe média, reunindo não mais do que 2 dezenas de jovens. 20 anos depois, contabilizava 200 congregações, a maioria das quais no Sudeste e Centro-Oeste, além de algumas no exterior. Então, ele também teve um crescimento muito grande. Ele também faz parte daquele grupo, nós vamos ver na próxima aula, que começa a trabalhar com os chamados grupos pequenos, né? Nós vamos ver isso aqui, aquela visão que tem lá, que vem de Seul, né? Dos grupos familiares, né? Eles chegam também aqui no Brasil de várias maneiras e começa a ter muito isso. Então, a Sara Nossa Terra vai trabalhar muito com jovens, ela vai trabalhar muito com jovens e vai trabalhar muito nessa questão que eles chamam de célula, né? Vai multiplicar. Então, eles acabam tendo assim, um aspecto muito grande. Nós vemos assim que todos esses grupos aqui, eles fazem muitos eventos. Então, eles tinham um evento que eles faziam muito em São Paulo, que eles chamavam de Arena, que é quando eles reuniam muitos jovens lá, cantores e tudo mais. Então, faziam uma coisa assim, muito,
muito de impacto. Então, a Sara Nossa Terra foi nessa direção. Não, pode pular esse aí. Acho que eu pus duplicado. Pode pôr o próximo. Isso. Em 2006, a Sara Nossa Terra já contava com 550 igrejas espalhadas por todo o país e exterior. E aí eles tinham isso, né? Federação Nacional Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. E aí tem um grupo de bispo, um conselho diretor. Então se tornou de fato uma potência. É óbvio que se a gente olhar assim, ela não alcançou uma projeção igual uma universal, da graça. Pode ser que até alguma pessoa que nunca tenha ouvido falar da Sara Nossa Terra, até porque também assim, ela não foi para a TV, né, como muitas outras, mas ela é um grupo assim de peso que tem um crescimento muito, muito grande. Agora nós vamos para uma que talvez seja uma das mais novas, pode pôr aí, e que também com muitas controvérsias, né? Chama-se Igreja Mundial do Poder de Deus. Então você vê assim, aqui não precisa muito para a gente perceber que ela segue muito a linha das duas primeiras, né? Então você tem Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Então você vê assim que há um vínculo entre elas. Então eu poderia até entender assim, né, que você tem mais semelhanças entre a Renascer e a Sara Nossa Terra do que entre a Renascer e a Sara Nossa Terra com Universal e outras mais. Então essa aqui, Igreja Universal Mundial do Poder de Deus, vai seguir muito o estilo da Universal, um pouco da Graça também. Porque o fundador, Valdemiro Santiago de Oliveira, foi o fundador. Nasceu em 1963, aos 16 anos se converte numa igreja neopentecostal e foi membro da Igreja Universal do Reino de Deus, servindo como pastor e obreiros. Por 18 anos foi enviado para realizar trabalhos evangelísticos no território nacional e no exterior. Então, ele era assim uma pessoa que incorporava bem o estilo neopentecostal, o estilo inclusive da Universal. Então, digamos que ele era um dos homens fortes da Universal. Assim, tem uma história dele que ele vai para Moçambique, faz todo o trabalho lá, e tem uma hora que o navio dele afunda, ele quase morre, fica cercado de tubarões. Então tem muita história assim que ele conta. E aí então, devido a discordâncias, o que ele vai fazer? Ele vai se desligar da Igreja Universal do Reino de Deus e vai fundar a Igreja Mundial do Poder de Deus com a esposa dele, né? E lá ele vai ser denominado apóstolo. Depois na outra aula nós vamos falar um pouquinho dessa questão de apóstolo no Brasil. Então no Brasil acabou essa ideia de apóstolo surgindo, né? Então ele vai usar o nome de apóstolo Valdemiro Santiago. E ele pode pôr o próximo aí, digamos que ele vai ser, como eu disse, bem caracterizado de neopentecostal. Mesma coisa, ele vai para a TV, ele vai fazer grandes eventos. Aquela coisa personalista ele é o centro das atenções. Inclusive a característica dele é que ele usa um chapéuzão, né? Ele põe um chapéuzão e aí ele faz aqueles eventos com muita gente. Ele fala: vem pra cá, Brasil, né? E vai contando muita coisa de cura divina lá, muitos testemunhos de cura, ele vai colocando lá. Então ele também impactou muito. É a mesma coisa, você tem pessoas de várias igrejas assistindo o programa dele, como R. Soares, ele vai também pedir muita oferta né, amar. E aqui olha só, gente, ele tinha o templo dos milagres com 18 mil metros quadrados lá no Brás, né? E aí, então, o que ele faz? Ele vai fazer um desafio para construir um lugar com capacidade para 150 mil pessoas, né? Que é a Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, né? A Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Então, assim, ele realmente arrebanha pessoas, né? E atrai pessoas.
E ele acabou sendo ainda mais agressivo, e aqui onde quero também fazer referência, porque você vai encontrar no Brasil muitas críticas, né, por causa desse tipo de coisa, e talvez ele tenha sido mais agressivo do que outras neopentecostais. Ele começa a vender objetos com poder, né? Só que assim, ele vendia a toalha onde ele limpava o suor dele, né? Então ele limpava o suor dele, e ele começa a vender essa toalha com o suor dele. Você paga lá 2.000, 3.000, 4.000, você leva a toalha com o suor dele, porque essa toalha curava pessoas. Aí de repente ele vem com um martelinho para você quebrar todas as barreiras da sua vida, com a bagatela de R$500, R$800, você leva esse martelinho aqui, né? Então ele começa a fazer toda essa venda de aparatos, né, nos cultos dele, né? Mas muito, gente. Então ele vende tudo que você imaginar, ele vai criar alguma coisa. Ele quer construir nessa cidade mundial do sonho de Deus, então ele pega um tijolinho assim, isso aqui é um tijolinho ungido, e você vai pagar R$3.000 e você vai ajudar na construção do cidade mundial do sonho de Deus. Então ele vai se tornar bem popular também em pouco tempo, ao mesmo estilo de Macedo e outros mais. Pode pôr o próximo aí. Segundo informações da Igreja Mundial do Poder de Deus, ela possui espalhada pelo Brasil e em mais de 24 países 6.000 templos. Essa é a informação deles. Se realmente é assim, às vezes é difícil de você estabelecer. Mas põe o próximo aí. Pode pôr o próximo já. Que aí é a questão do que vai acontecer, né? De algumas coisas que vão acontecer. Possui uma programação de 24 horas de transmissão de cada uma das principais reuniões, além de programas, notícias, entretenimento. Tem um alcance em todo o território nacional, em outros países, né? Utilizando, eles até tentaram comprar um canal de TV. Esse canal de TV, ele não é comprado, na verdade você pega a concessão, mas você negocia com quem tem a concessão. E eles tentaram, mas eles não conseguiram. Então, o que eles fizeram? Ele aluga muito horário. Eu lembro de um canal que tinha, depois eles mudaram, mas eles tinham um canal, que o nome do canal era Canal 21. Então, vamos imaginar assim, que o canal tinha 24 horas de programação. 20 horas era deles, da igreja. 20 horas eles compravam. 20 horas era o apóstolo Valdomiro Santiago falando ali. A ponto de, assim, para quem tinha a TV era bom, porque, né, agora ele vendeu o horário para alguém. Mas muitos começaram a reclamar disso. Como eu disse, teve muita briga nesse sentido. Mas você vê que ele vai seguir bem o estilo universal e internacional da graça. Põe o próximo aí. Está presente nas mídias móveis através de um aplicativo. Eles têm até um aplicativo, tá? Que vai compartilhando tudo. Publicou livros também, gravadoras, editoras, e uma revista, né, Avivamento Urgente. Você vê que eles vão seguindo, todos eles vão seguindo sempre o mesmo padrãozinho ali, né? A Universal, inclusive, ela tem um jornal chamado Folha Universal, que é um dos jornais mais distribuídos no Brasil inteiro, porque eles vão fazendo, às vezes gratuitamente distribuem e vão usando isso para divulgar o trabalho deles. Põe o próximo aí. Aí aqui é a questão, né? Teve muito escândalo, inclusive, só para vocês saberem, aqui perto tem um morro chamado, vou lembrar o nome do morro, né? Agora me fugiu o nome do morro. Mas o Valdomiro Santiago ia muito orar nesse morro. E ele, as últimas notícias que eu soube é que ele queria comprar o morro, né? Para fazer um lugar de oração. Então era muito famoso ele nesse morro aqui perto, entre Araçariguama e São Roque, né? Mas ele tem um vídeo publicado no YouTube em 2020, que ele afirma que a cura do Covid-19 poderia ser obtido através de uma semente de feijão, que ele vendia a R$1.000 cada semente ali para os fiéis dele, né? Então, se você quiser ser curado do Covid, você comprava aquela sementinha do feijão ali.
No vídeo, ele não apresenta uma comprovação que prova a eficácia da terapia com a semente no combate à doença. Aí o Ministério Público Federal entrou com recurso para prender ele por charlatanismo, né? Então, só para a gente entender assim que por que tanta críticas e controvérsias e questões mais. Eu não falei todas, tá? Tem muitas coisas assim que eu considero até muito pesado para às vezes estar comentando e falando, mas as controvérsias não são poucas em torno desses grupos por coisas muito semelhantes a essas, tá? Coisas muito semelhantes a essas. Bom, pode pôr a próxima, para eu falar um pouquinho, são os comentários gerais aqui, né? Em alguns casos, existe uma clara imitação do trabalho da Universal da Graça. Então, como eu disse, basta você ver o nome da Igreja Mundial do Poder de Deus, você já vê que a imitação é clara ali, né? E algumas, sejam elas famosas ou não, elas seguiram muito a linha de como eles trabalhavam. Aquela coisa assim, está fazendo sucesso, então eu também vou fazer por esse caminho. Eles foram para a TV, então também vou para a TV. Então muitos foram nesse caminho. Já a Renascer, o que ela fez? Ela adotou um estilo jovem, principalmente no louvor. Olha, sinceramente, assim também eu não sou da área de música, nem é o meu mais forte, mas assim, um louvor muito bom no Brasil e muito cantado em várias igrejas era oriundo da Renascer, que era o Renascer Prize. Então, o Renascer Prize, todo ano eles faziam um lançamento de um, como falava antigamente, DVD novo, né? Hoje já nem tem mais isso, né? Mas hoje faz de um álbum novo e eles faziam um evento enorme com cantores e sabe assim, uma coisa muito requintada, em grandes estádios. E normalmente os louvores eram sempre muito bonitos, uma qualidade musical muito boa e a qualidade de letra assim, muito boa. Então, boa parte das igrejas cantam. Você vai encontrar no Brasil muitos hinos da Renascer Praise sendo cantados nos cultos, porque realmente são hinos muito bonitos, muito bem feitos, com mensagens assim muito bíblicas, né? Não é um trabalho mal feito, não, muito forte mesmo nisso. Então foi algo que atraiu bastante. E aí acabou que ela também atraiu muito jovens de várias denominações, né? Os jovens muitas vezes queriam se envolver com a igreja, mas achavam aquele estilo um pouco não muito bom para ele, arcaico, e muitos desses eles foram para Renascer. E a Renascer, então, chega uma hora, ela começa a ter uma orientação apostólica. Nós vamos falar sobre essa questão apostólica porque no Brasil também ela tem várias visões diferentes e complexas, né? Mas normalmente os que adotaram essa visão apostólica, eles procuram ter vários ministérios em várias áreas. Então eles têm tipo assim um ministério de arte, um ministério de assistência social, um ministério ligado à política. Então eles procuram assim ser muito influentes dentro da sociedade, com vários ministérios diferentes. Então um bem focado em criança, outro focado em família, outro focado. Então eles começam a criar redes, né, e trabalhar com diversas ações. Esses grupos são fortes, gente, em trabalhos sociais também. Eles têm muitos trabalhos filantrópicos, nem sempre são divulgados, né? Nem sempre assim todo mundo sabe, mas todas essas igrejas, elas têm muitas creches, elas têm escolas, elas têm coisas assim, eles foram trabalhando muito com isso. No Brasil, você sabe que uma das coisas muito fortes é a casa de recuperação, então eles têm casa de recuperação, abrigos, e aí vai, né? Então, são muitos que nem sempre eles divulgam. Vocês têm mais alguma aí? A Sara Nossa Terra, ela vai inovar também em diversos sentidos, mas ela vai adotar o trabalho celular, que nós vamos falar um pouquinho mais em outra aula, mas esse trabalho celular é o forte dela, né? O gancho dela, começa a fazer cultos nas casas. Alguns pontos serão comuns, outros serão distintos dos neopentecostais anteriores, mas uma coisa você tem, o baixo nível teológico, né? Nem sempre
os líderes são bem preparados, às vezes eles aprendem o básico lá, uma agressividade na expansão. Então é uma coisa assim, eles já nascem para crescer, aquela coisa bem, digamos assim, vale tudo para eu crescer, né? E que talvez esse seja qualquer coisa que eu faça para crescer é válido. E também esse caráter empresarial, né? Essa coisa assim de às vezes ver a igreja como a minha empresa, como, né, o meu empreendimento que eu estou fazendo. Então, isso aqui serve para a gente ter uma visão geral dos grupos neopentecostais. Podemos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que a gente ouve ou aprende. Algumas coisas que nós aprendemos, Senhor, não é para que nós as imitemos, mas até para que nós as evitemos. Então, que o Senhor dê ao nosso coração discernimento daquilo que é saudável, daquilo que te honra, daquilo que te glorifica e daquilo que não te glorifica. Que nós possamos também aprender até mesmo com aqueles grupos que não nos pareçam corretos em tudo, mas o Senhor pode nos ajudar a tirar alguns exemplos e trabalhar com eles para a Tua glória. Que o Senhor traga essa capacidade a nós, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos perguntas? Fala, Jaque. Tá entendendo, Jaque? Muito bom. Nem tudo é muito bom o que aconteceu, né? Mas é por alguma pergunta? Alguma pergunta? Você? Não. Tá claro? Tranquilo? Sim. Então tá. Então ótimo. Tá. Eu não sei como é que é Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, mas vocês viram aqui. Eu só fiquei um pouco surpresa porque eu soube dessa campanha do feijão, mas eu nunca pesquisei direito, mas eu imaginava que ele tipo vendia um saco de feijão por R$1.000, mas uma semente só. Semente de feijão. Gente, aqui. Ou 2, 3, um pouquinho assim, mas é um negocinho. Meu Deus do céu. Não, assim, fica assim, né? E o que eu falo, uma das coisas assim, agora já não está gravando, né? Para falar, né? Que uma das coisas que a gente comenta assim, porque a reforma... The recording has stopped. Olha lá. Assim, uma das coisas que a gente fala é que, por exemplo, a reforma protestante aconteceu porque a Igreja Católica começa a vender perdão. A Igreja Católica vendia perdão. E aí vem o reformador e fala, não, a salvação é de graça, né? É pela graça de Deus. E eu falo assim, hoje não vende a salvação, ele vende cura, ele vende prosperidade, ele vende outra coisa, né? Então acabou que os mesmos erros que aconteciam acabam acontecendo hoje. Mas uma crítica que eu faço é o seguinte, naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Hoje as pessoas têm acesso à Bíblia para ver, opa, esse negócio está errado, mas elas vão indo. Tem uma frase assim, né, que a visão neopentecostal é assim, para que a eternidade? Eu quero é resolver o meu problema, né? Meu Deus. É verdade. Então, assim, esses grupos vendem a solução do seu problema aqui, né? E não é isso o Evangelho. O Evangelho é a salvação eterna, é aquilo que tem um efeito eterno para a sua vida, não para resolver o problema. Agora, por outro lado, assim, não que a gente não creia, Deus ele cura, Deus ele realmente liberta, ele realmente ele prospera, ele cuida da nossa vida. Não é esse o problema. O problema é quando você não põe Deus no centro. Deus é o centro. Deus a glória dele é o centro de tudo, né? Eu digo assim que o resumo da Bíblia é Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O restante é provisório, é passageiro. Mas esses grupos acabaram atrai muita gente, né? E acaba atrapalhando até o evangelho, um evangelho sadio crescer. É aquilo assim, né? Se a pessoa está num espiritismo, uma idolatria, até bom, ele vai nessas igrejas, muitas vezes se liberta e tal.
Mas quem quer crescer, sai delas, não fica nelas. Quem realmente entende o evangelho, eles não permanecem lá, porque vê que, né, que não é aquilo. Então, eu não duvido, eu não descreio de que tenha muita cura e libertação lá, não descreio não. Mas o evangelho também não é só isso. Você curou, o que você vai fazer agora, né? Vai ficar a vida inteira estudando cura, mas eles só são, vai atraindo gente.